E aí, pessoal, espero que todos estejam bem presentes no agora. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vibração e frequência, né? E por que é interessante você prestar atenção nesse conteúdo, nessa mensagem que eu quero passar, né? Talvez às vezes você não entende o porquê as coisas acontecem na sua vida, né? Por que você quer mudar algo na sua saúde, por exemplo, e não consegue, né? Você quer emagrecer e quando percebe, está engordando, né? Ou, de repente, você quer atingir um objetivo, você quer ser feliz, você quer encontrar seu propósito de vida, você quer mudar de trabalho e quando percebe, você está emburrado, está com pensamentos negativos, né? E parece que tudo na vida está jogando contra você, né? Ou até financeiramente falando, você quer melhorar a sua questão financeira, você quer ir além do patamar que você está, né, acima de onde você se encontra, mas quando você percebe, você está gastando mais do que deve, você não conseguiu juntar a grana que queria juntar, não conseguiu fazer a viagem que você queria fazer. Você já sentiu isso? Né? Tá acontecendo isso com você? E se eu te disser que isso que está acontecendo com você tem a ver com a sua vibração, com a frequência que você está emitindo? Pode acreditar, você é capaz de controlar a sua vibração e a sua frequência e você pode sim conseguir mudar tudo o que você está tentando mudar na sua vida e você não consegue. Pode parecer bom demais para ser verdade, talvez se eu não tivesse aprendido sobre como mudar a minha vibração com algumas técnicas, né? Se eu não tivesse mudado muita coisa que eu mudei na minha vida, na minha saúde, emagrecendo, tendo mais equilíbrio, né? Um equilíbrio que eu nunca tive antes na vida, se eu não tivesse encontrado o meu propósito de vida, se eu não tivesse co-criado uma situação de vida que me permitisse, né, estar aqui falando com você, eu provavelmente desconfiaria muito se eu tivesse em seu lugar, tá? Você já ouviu falar na escala de emoções que foi criada por David Hawkins? No meu Instagram eu fiz um post falando um pouquinho sobre ela e visualmente você pode dar uma olhada, tá? Mas esse cara, o Hawkins, ele dedicou a sua vida inteira. Ele faleceu em 2012, se eu não me engano, acho que foi 2011, 2012. E ele dedicou a vida inteira dele para entender e mapear as transformações causadas pela espiritualidade, né? E aqui eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando de uma coisa mais estou falando de transcendência, né? Ele tinha muito conexão com essa coisa do transcendentalismo, né? E ele escreveu um livro que chama Power versus Force, ou Poder versus Força, né? E lá tem vários dados que comprovam a importância da vibração das nossas emoções, né? Aí ele fez uma escala de emoção, né? A emoção mais baixa nessa escala é a vergonha, né? E a mais alta seria a iluminação, o que ele diz que somente Buda conseguiu aqui na Terra, né? E aí abaixo da iluminação vem paz, alegria, amor, são várias emoções, né? Indo até o final lá na vergonha, né? E só para você ter uma noção, acima da vergonha tem ali culpa, apatia, medo, raiva. E aí, nesse estudo, ele diz que cada emoção tem uma vibração em hertz, né? A escala das emoções ela é representada em pontos, em hertz, né? De vergonha até iluminação, de 20 pontos até 1000 pontos, né? Enfim, foi um estudo aí que ele dedicou décadas, né? E ele tem uma passagem do livro que ele fala que para o planeta continuar vivendo, né, para a vida continuar a existir no planeta, a gente precisa de uma média de 200 pontos, de 200 Hz, né? E Hawkins falava que o planeta Terra, ele está ali no limite, né, na limítrofe ali, 200 Hz um pouquinho mais. E talvez seja por isso que a gente está passando por tanta coisa que a gente está passando, né? Pandemia, tragédias, enfim, população, a nossa média de frequência aí de hertz, ela está ali por volta dos 200, né? E se a gente perceber em volta, a gente vai ver
as pessoas muito orgulhosas, com raiva, desejando muito, né? Aquele desejo que está muito voltado para a questão materialista, medo, sofrimento, apatia, vergonha. Se você olhar à sua volta, você vai perceber esses sentimentos te rodeando, né? E o que Hawkins estudava basicamente não, ele era matemático, físico, químico, estudava tudo, né? Mas ele tinha uma ciência que ele estudava que chamava cinesiologia, né? É uma ciência que estuda a mente, ela, na verdade ela isola a mente consciente, né? E tenta entender as respostas do subconsciente, né? E todas as pesquisas que ele fez, muitas das pesquisas que ele fez comprovavam muito o que hoje em dia as pessoas falam, né? Que tudo no universo está conectado, né? O nosso subconsciente está conectado com o universo. Se a gente vibra emoções negativas abaixo dos 200 pontos, o que a gente vai atrair? Muito possivelmente a gente vai atrair tudo isso que a gente está vibrando, né? A lei da atração, ela é uma lei secundária, a lei primária é a lei da vibração. Eu tenho estudado muito Bob Proctor, que é o meu guru, inclusive fui até Los Angeles fazer um belíssimo curso dele, ainda no começo desse ano de 2020, em janeiro. Ele fala muito sobre o poder do subconsciente, né? Dessa questão do que um paradigma é capaz, né? Quando a gente tem um chipzinho instalado no nosso paradigma, o que ele faz, né? A gente sabe, né? Eu sempre falo, o resultado que a gente tem na nossa vida hoje, ele é precedido de uma atitude nossa, que é precedida de um paradigma, que é precedida de um pensamento. Tudo começa no pensamento. Isso é muito o que o Hawkins, o Bob Proctor estuda e que naturalmente o Hawkins fala muito também, né? E tem uma outra linha que eu estudo, que é uma linha que de certa forma está muito próxima do Bob Proctor, só que com outro olhar, que é de Amit Goswami, né? Que defende que a consciência, nossa alma, nosso espírito, nossa centelha divina, chame como achar melhor, é a base de tudo. No final das contas, o que eu entendi e venho cada vez mais percebendo na minha vida é que o que esses caras estão fazendo é elevar o nível, na média, de consciência e emoção da população, para que a gente possa estar em um patamar, né, onde a gente vai poder viver bem e por milhões de anos ainda pela frente, né? E sem dúvida nenhuma, talvez você nunca escutou isso, eu já falei aqui em alguns vídeos, isso existe já, é comprovado, vários gurus e vários livros que falam de mente consciente, subconsciente defendem isso, que a gente tem 95% da nossa capacidade intelectual no nosso subconsciente, né? Basicamente a gente vive com 5% da nossa capacidade, que é onde está os nossos 5 sentidos, é a forma que a gente experiencia o mundo, através do olfato, do tato, da visão, da audição, do paladar, né? E a gente basicamente se limita a esses 5%, não mergulhando para o subconsciente, não conhecendo o poder infinito que a gente tem, que está conectado com o todo, que está conectado com o universo, né? E aí a gente acaba, obviamente, deixando de ter as leis da natureza trabalhando do nosso lado, né? A gente usar as leis da natureza como a lei da vibração e da atração, por exemplo, para nos beneficiar, né? Mas estou aqui falando, mas talvez você seja como eu, né? Eu sequer tinha noção que existia essa questão de vibração e frequência, né? E eu não tinha a mínima noção de que frequência eu estava vibrando, né? E hoje eu enxergo diferente, eu não só enxergo, mas por 2 anos aí pelo menos eu venho estudando técnicas e conceitos que me ajudaram muito a mudar muitas coisas que eu mudei na minha vida, né? Na questão de saúde, de felicidade, de abundância, de riqueza, né? E conhecer essa questão de vibração, de frequência, de escalas, foi extremamente importante para eu chegar onde eu cheguei e para eu manter diariamente uma frequência elevada, com emoções acima dos 400 pontos. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo, com todas as ferramentas que eu tenho, com tudo que eu aprendi, o que eu faço é me manter nessa frequência elevada, né? Mas por que eu estou falando isso? Hoje eu sou prova disso, né? Eu quero te contar como é que eu enxergo as pessoas agindo em relação à questão de vibração e de frequência e como que eu acabei chegando a uma forma eficiente de manter a minha frequência e a minha vibração elevadas, né? Em primeiro lugar,
as pessoas elas desconhecem a questão de vibração e de frequência, de escalas e essa questão do poder do subconsciente, né? Desconhecer é uma questão de ignorância. Eu também me senti assim. Depois que eu passei a expandir minha consciência e ver as coisas que eu vi, né, eu não desvi mais, né? É muito interessante isso. As pessoas elas acabam desconhecendo, né? Eu cheguei a citar aqui em algum momento que a OCDE, que é uma organização de comércio, de desenvolvimento econômico, ela fez uma pesquisa e que relata que 55% da riqueza dos países vem do conhecimento, né? Eu não estou falando, eu falo de riqueza porque essa é a pesquisa, mas tá muito claro que quanto mais a gente abrir a nossa mente, pensa, nós somos em mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Pensa o que existe nesse campo morfogenético de informação, né? Tem muita gente produzindo conteúdo, assim como eu estou aqui produzindo conteúdo, tem muitas, milhares, centenas, milhares de pessoas produzindo, estudando, conhecendo, expandindo consciência. Não existe uma única verdade. Não é porque eu estou falando isso aqui que você vai pegar tudo, absorver 100% e usar para a tua vida, né? Mas fato é que as pessoas desconhecem essa questão de vibração, de frequência, das escalas de emoções, do poder dos 95% do poder do subconsciente. E Napoleão Hill já dizia, o que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Então assim, se você de fato acredita e desconhece e não confia, é assim que será, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas elas não vigiam seus pensamentos, elas não prestam atenção em suas emoções, né? E acabam deixando o ego dominar o dia a dia delas. Eu já falei por aqui, o nosso ego é a nossa parte consciente, a nossa razão. O ego é formado por pensamentos e os nossos pensamentos são formados pelas experiências que nós vivemos, pelo contexto de vida que a gente teve até hoje. Do 0 aos 7 anos a gente formou nossa personalidade e daí em diante a gente foi alimentando, a gente foi fortalecendo os chipzinhos dentro do nosso subconsciente, né? E o que acontece hoje, antes de eu fazer essa mudança, por exemplo, todas essas mudanças que eu fiz na minha vida, como é que cientificamente o meu modelo mental funcionava, né? Eu tinha vários chipzinhos no meu subconsciente e esses chipzinhos vibravam, né? Emitiam sinais de direções, de atitudes, de vontades, de hábitos por meu nível consciente e eu agia, né? Quando, na verdade, o ideal é que fosse o contrário. Eu mandar comandos para o meu subconsciente, plantar o que eu quero no meu subconsciente, vibrar o que eu quero, atrair o que eu quero e conquistar o que eu desejo, né? Então as pessoas elas deixam de vigiar os pensamentos delas. Eu escuto muitas pessoas falar, não, eu sou assim, eu não vou mudar, eu nasci assim, eu sou dessa forma, essa é minha essência, eu sou desse jeito. Será? Toma um pouco de cuidado com isso se esse é um pensamento que você tem. Porque eu vou te dizer, depois que eu descobri que o que eu plantei no meu subconsciente, não fui eu que escolhi, quer dizer, na verdade eu escolhi, mas basicamente o que eu pensava era o que as pessoas pensavam, né? E basicamente a sociedade, 98% da população mundial vive desta forma, vive repetindo o que as outras pessoas repetem. Que tal você escolher o que você quer de fato, né, para a sua vida? Enfim, então basicamente esse segundo ponto é que realmente as pessoas não vigiam seus pensamentos e elas continuam alimentando o ego delas, elas continuam alimentando o que elas estão vibrando e que estão afastando elas do que elas realmente querem, né? E por fim, uma vez que elas não acreditam em vibração, não acreditam em frequência, não acreditam em escala das emoções, elas também desconhecem naturalmente ferramentas que podem ajudá-las a elevar as suas frequências, né, para algo acima dos 400 pontos. Então, basicamente, eu entendo que são esses 3 fatores, esses 3 pontos que fazem as pessoas vibrarem e terem uma frequência no máximo até 200 pontos e o que acaba fazendo com que afastem elas
do que elas realmente querem, né, das mudanças que elas querem fazer, dos objetivos que elas querem fazer. Então elas desconhecem a questão de vibração e frequência e de escalas de emoções e do subconsciente, do poder do subconsciente, dos 95% do poder infinito que elas têm, que eu tenho, que você tem no seu subconsciente, esse subconsciente que está conectado com o universo, que está conectado com as leis do universo, e essas pessoas, elas não conhecem e elas vivem somente usando a parte racional delas. Esse é o primeiro ponto. A segunda é que elas não vigiam os pensamentos dela, elas não prestam atenção nas suas emoções e deixam o ego dominar. Aquele ego que foi formado do 0 aos 7 anos, que ela alimentou com vários pensamentos, que tem chipzinhos ali, paradigmas vibrando e afastando elas do que elas querem realmente na vida delas, né? E por fim, por elas desacreditarem em tudo isso, por elas não saberem nada de frequência, de vibração, de escala de emoções, elas também não têm ferramenta nenhuma para ajudar elas a elevarem as suas frequências e então passar a estar com as leis do universo trabalhando a favor delas, né? Beleza, Bruno, tá bom. Mas e aí, qual foi a forma eficiente aí que você encontrou em relação a esse tema de frequência e vibração? Bom, primeiro de tudo, eu acho que eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas é muito importante. Eu comecei a estudar, né, sobre o poder da mente, sobre o poder do subconsciente, né? A ignorância era algo que fazia parte da minha vida, né? E até hoje, se eu não tomar cuidado, alguém falar alguma coisa pra mim e de repente eu falar, não, isso eu não quero saber, eu tô sendo ignorante, eu não tô sendo open mind, eu não tô sendo mente aberta para absorver ou conhecer uma informação nova. Muito provavelmente algum paradigma meu ali batendo nessa informação e afastando ela. Então, a primeira coisa, eu comecei a estudar sobre o poder da mente, sobre o poder do subconsciente. Já faz aí anos, são desde outubro de 2018, eu comecei esse processo de buscar esse tipo de informação e conhecimento que eu não tinha, eu era ignorante em relação a isso. Em 2018, eu praticamente fiquei aí 11 dias, 24 horas por dia estudando, né, de forma resumida para vocês entenderem, mas por volta aí de 2 horas, 3 horas por dia eu comecei a dedicar esse tempo para mim. No começo foram 2 horas por semana e aí eu gostei da ideia, acelerei e aí deu um total aí de mais ou menos 11 dias. Então imagina você pegando 11 dias, 24 horas por dia e se dedicando somente a conhecer coisas novas, a enxergar coisas novas, um mundo que você nunca viu. Para mim foi uma beleza. 2019 foi mais ainda, foram 6,8 horas em média por dia que eu dediquei para o meu autoconhecimento. 2020, cada vez mais, eu estou mantendo essa média e na verdade dedicando mais ainda, porque eu estou criando cursos, criando e-books, escrevendo, alimentando todos os meus canais, rede social, YouTube, Telegram, podcast, Instagram, Facebook, enfim. Realmente eu tenho dedicado muito tempo para isso, né? Então, estudar é o primeiro ponto, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Em segundo lugar, na etapa de preparação do meu processo criativo, eu descobri algumas ferramentas para me ajudar a elevar a minha vibração e frequência, né? Eu fiz um vídeo nesse canal falando de processo criativo, vale muito a pena você ver. Se você não se acha criativo, se você tem dificuldade de criar soluções para os problemas que você tem, de criar soluções para as coisas que você quer fazer, para as mudanças que você quer fazer, vale muito a pena você assistir esse vídeo, né? Mas basicamente são 4 etapas que o processo criativo tem. E a primeira delas é a preparação. O que é a preparação? É o estudo, né? Então, o primeiro passo foi estudar. O segundo foi identificar, dentro desse meu processo de preparação, ferramentas que pudessem me ajudar a elevar a minha frequência e vibração. E eu descobri várias ferramentas, né? Eu descobri a ferramenta da gratidão, que eu fiz um vídeo, inclusive, que eu até passo um exercício de gratidão para as pessoas fazerem, para elevar. A gratidão é a ferramenta número 1 para mudar a frequência e vibração. A gente não sabe agradecer, a gente acha que a gente está orando, que a gente está agradecendo, mas a gente está fazendo isso de forma, tá fazendo isso em vão e não está fazendo da forma certa, e é por isso que a gente não se sente bem. Parece que a gente está rezando, parece que a gente está dando um check, um done ali na lista, e na verdade isso está vazio,
né? E eu aprendi a agradecer da forma correta e isso me ajudou muito a elevar minha vibração. Mantras, eu já fiz um vídeo falando sobre mantras também. Eu uso 3 mantras e eles me ajudam muito a me manter numa frequência elevada. Afirmações e visualizações, eu faço exercícios todo dia de afirmações positivas, de visualizações de manhã e à noite, que me ajuda demais. Meditação, eu já falei por aqui sobre meditação também, é uma ferramenta extraordinária e que me ajuda muito a acessar meu subconsciente e também a me manter no agora, né? Então, em segundo lugar, foi isso. Eu acabei descobrindo várias ferramentas para elevar a minha frequência e minha vibração. E por fim, não menos importante, em terceiro lugar, resiliência. Essa é uma palavra que eu adoro, que eu ultra me identifico, né? É muito importante você desenvolver resiliência, porque em todo o processo de mudança, por exemplo, no meu caso, do que eu era em relação à frequência e vibração e o que eu passei a ser, eu precisei de muita resiliência. Se eu não tivesse resiliência, eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei, né? Tem uma frase de Napoleão Hill que ele fala: toda a adversidade traz consigo uma semente de um benefício maior ou equivalente, né? O que ele estava querendo dizer com relação a isso? Nesse meu processo de mudança e no seu processo de mudança, tenta lembrar de alguma coisa que você mudou, que você conseguiu mudar, né? Ou talvez que você está tentando mudar e não consegue. Você pode ter certeza que você está tendo muita adversidade, você está tendo muita resistência sua mesmo, dos seus paradigmas e das pessoas à volta. Você vai precisar de resiliência. E o Napoleão fala que toda adversidade, toda força contra, que na verdade não é contra, né? O avião, por exemplo, para ele subir, ele precisa do vento contra, né? Se ele não tiver o vento contra, ele não sobe. Mas é bom para ele, né? Porque ele consegue subir. Então a gente sabe que quando esse vento está contra a gente precisa enfrentar esse vento com consciência, com um olhar, com a consciência expandida para passar por essa adversidade, por esse vento, e aí do outro lado a gente encontrar uma semente de um benefício maior ou equivalente, né? E é preciso muita resiliência, é preciso muita disciplina para você conseguir de fato mudar, né? O Carl Sagan, que foi um filósofo também, um pensador, ele falava que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Ou seja, quando eu aprendi isso, eu entendi que, poxa, se eu começar a fazer meu exercício de gratidão aqui, se eu começar a usar essas ferramentas que eu aprendi, eu sei que pode ser que eu não tenha resultado logo no primeiro momento, então eu vou continuar, né? Se tem um pensador, um cara que está dizendo isso, né, tem um propósito de ele dizer isso. Esse cara foi reconhecido por ele ser quem ele é, né? Então, poxa, deixa eu aceitar, eu tomei consciência, agora deixa eu aceitar o que eu estou escutando, né? E deixa eu colocar essa frase, essa reflexão na minha vida, e foi o que eu fiz, né? Eu não estava acostumado com exercício de gratidão, de meditação, de afirmação, visualização, mas eu acreditei que eles poderiam me ajudar, né? Já faz quase 2 anos que eu pratico todos os dias esses exercícios, né? E hoje eu tenho certeza absoluta que eu só cheguei até aqui onde eu cheguei porque implementei todas essas técnicas aqui. Não dá tempo de falar nesse vídeo todo sobre todas as ferramentas que eu uso, mas como eu falei, eu já fiz um vídeo falando sobre gratidão, o outro falando sobre mantras, né? E dá uma olhada, me segue nas redes sociais, porque eu divido diariamente, aí, semanalmente, ferramentas que eu uso no meu dia a dia e que me ajudaram muito a mudar as coisas que eu mudei e venho mudando, né? E atingir os objetivos que eu atingi e que eu ainda quero atingir, né? E acima de tudo, me manter em um patamar de frequência acima dos 400 pontos. Esse é meu objetivo, é aí que eu miro todos os dias, porque eu sei que se eu me mantiver aí, eu vou conseguir continuar mudando as coisas que eu venho mudando na minha vida. Então, resumindo, né, Bruno, o que você fez para conseguir elevar a sua frequência e a sua vibração e estar alinhado com as leis do universo, ter a lei da atração ao seu lado, né, e poder utilizar esse conhecimento a seu favor, né? Bom, em primeiro lugar, resumidamente, eu comecei a estudar sobre o poder da mente e subconsciente, né? Estudar é muito importante, conhecer coisas novas é importante, cuidado com a ignorância, ela te afasta das mudanças, né?
Segundo lugar, na minha etapa de preparação do processo criativo, já falei, o processo criativo tem 4 etapas. A primeira delas é preparação. Para você chegar no final, que é a manifestação, que é para de fato as coisas acontecerem, você precisa se preparar. E nessa etapa de preparação, eu conheci várias ferramentas. Né? A ferramenta da gratidão, que é a ferramenta número 1 para elevar a frequência e vibração das pessoas. Mantras, eu já fiz um vídeo falando sobre mantras. Mantras me ajudam muito a manter e elevar minha frequência. Afirmações e visualizações, eu faço toda manhã e toda noite exercícios de afirmação e visualizações das mudanças que eu quero fazer, dos objetivos que eu quero atingir. Meditação também é fantástica. Mindfulness eu uso para me deixar no agora e transcendental eu uso para me conectar com o meu subconsciente que está em conexão com o universo. Né? E por fim, resiliência. Se você não tiver resiliência, você não chega a lugar nenhum. No vídeo de mantras eu falei sobre uma das ferramentas que eu uso, né? Um dos mantras que eu uso, que é: quem vence não desiste, quem desiste nunca vence. Incuba esse significado no teu subconsciente e passe a ter resiliência na sua vida. Foi isso que eu fiz, tá certo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha dado uma noção para vocês da importância de ter consciência sobre a vibração e frequência. Lembre, uma rocha vibra, essa caneca vibra, a minha voz aqui para vocês está vibrando, o sofá ou provavelmente aonde vocês estão sentados também é um material denso e que vibra. Ele tem moléculas, átomos, partículas que vibram. A gente tem células com núcleos, com átomos, com energia e que vibram, né? E o nosso pensamento vibra, o nosso paradigma vibra, o nosso corpo e nossa mente vibram. A lei da vibração é uma lei primária, a lei da atração é uma lei secundária. Se você quer atrair mais coisas para a sua vida, se você quer realizar mudanças, atingir objetivos, se você quer cocriar a sua realidade, você precisa vibrar da forma correta. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, uma boa noção de por onde começar e o que fazer para que sua frequência e vibração se eleve. Tá certo? Beijos e abraços. Obrigado para quem ficou até aqui. Se você não me segue no canal ainda, passe a seguir, ative o sininho. Tem muita coisa legal toda semana aqui no canal no YouTube. Se você não me segue no Telegram também, eu fiz um grupo que chama Bruno Guerreiro Inside Yourself. Ali eu trago diariamente insights para que você esteja mais no agora, sua mente desacelere e você possa enxergar caminhos para você fazer as mudanças que você quer fazer e atingir os objetivos que você quer atingir. Se você não me segue no Instagram também, segue lá, porque também tem conteúdos complementares, coisas diferentes, assim como também no meu podcast Inside Yourself com Bruno Guerreiro. Tá certo? Beijos e abraços. Um dia, uma semana, um mês, um ano, uma vida maravilhosa, com muitas energias e com muitos agora. Beijos e abraços. Valeu!